Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no nosso ciclo anual das leituras feriais, ou seja, as leituras dos dias de semana, nós deixamos agora o Evangelho de São Mateus e vamos começar a ler sistematicamente o Evangelho de São Lucas. E a primeira cena que nós meditamos é Jesus que lê o livro do profeta Isaías na sinagoga de Nazaré, na sua própria terra. Ali Jesus lê uma profecia de Isaías e é interessante que Lucas cita o texto da Septuaginta, ou seja, o texto da tradução dos 70, que é o que a igreja sempre fez desde o início, ou seja, não o original hebraico. E através dessa citação, Jesus proclama que o Espírito Santo está sobre ele. Bom, o Espírito Santo está sobre ele para que ele vá anunciar uma boa nova, um evangelho, para que ele vá evangelizar. Mas, no fundo, o próprio fato de o Espírito Santo estar sobre ele já é a boa nova. Nós estamos falando do Messias, o Christos, o ungido, aquele que recebeu o óleo da unção. E aqui nós temos um mistério maravilhoso. Deus, desde o Antigo Testamento, anunciava que Ele queria habitar no coração humano. Queria habitar o coração humano, claro, através da unção. A unção que foi prefigurada no Antigo Testamento, os reis eram ungidos, os sacerdotes eram ungidos, os profetas eram ungidos. Mas diante da unção de Jesus, essas unções do Antigo Testamento não passam de uma sombra. Por quê? Porque, de fato, em Jesus, o Espírito Santo não é derramado, mas o Espírito Santo tem o seu próprio lugar e a sua moradia nele. Por quê? Por causa da união hipostática. Deixa eu explicar essa palavra difícil. Acontece que aquele ser humano, Jesus Cristo, que nasceu em Belém e foi criado em Nazaré, e aqui está na própria Nazaré, na qual ele foi criado, aquele ser humano, Jesus Cristo, não é somente um ser humano. Ele é uma pessoa divina que assumiu a natureza humana. Então, ali, a união que existe entre a pessoa divina do Filho e aquele ser humano é tão grande que não existe nenhuma união criada maior do que esta. Ali, de fato, o homem está unido a Deus de uma forma inenarrável. Portanto, se o homem Jesus é uma pessoa divina, então, de fato, o Pai olha para ele com todo o seu amor e tem lugar nele o Espírito Santo, que é o amor do Pai pelo Filho. Então, muito mais do que dizer que Jesus foi ungido, nós podemos dizer que ele, sendo o Cristo, é fonte de toda a unção. E é deste óleo derramado sobre ele que nós recebemos o óleo. É desta unção do Espírito Santo que está em Jesus que o Espírito Santo é derramado sobre nós. Portanto, estando unidos a Jesus, nós podemos realizar a profecia de Isaías. Ou seja, Jesus, o próprio Cristo, no qual o lugar do Espírito Santo se encontra. O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me consagrou com uma unção para anunciar, ou seja, essa unção transborda para anunciar a boa nova aos pobres, aqueles que são pobres do amor de Deus, pobres do Espírito Santo, pobres
de sobrenatural, largados nas nossas misérias que somos, cativos de nossos pecados, somos libertados. Cegos, sem fé, recuperamos a vista. Oprimidos pelo diabo, nós somos agora, rompidos os grilhões, libertos. Que beleza, que maravilha saber que o Cristo vem realizar tudo isso em nossas vidas. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.